Quitéria, seja bem-vinda. A palavra está com você. Louvamos a Deus porque Ele ofereceu as ferramentas nesse tempo para que estivéssemos numa sala, né, com tantas pessoas de lugares tão distantes. Então, eu já quero louvar o Senhor, né, por esse momento tão precioso. Quero abraçar e cumprimentar a nossa presidente Ana Maria, né, que está aí comandando a nossa sala, né, com toda a maestria, com todo aprendizado, não é, que ela tem. E também nossa vice-presidente Joana, né, pelo convite especial. E eu me senti assim muito honrada, Joana, mas ao mesmo tempo, né, aquela responsabilidade tão grande de poder falar um pouco, né, do que nós aprendemos ao longo da caminhada e ao longo também desses anos na Confederação Nacional, e ela é tão importante para o trabalho e, ao mesmo tempo, desafiadora, complexa, dinâmica, empolgante. E eu quero muito agradecer essa oportunidade. Ao mesmo tempo, também agradecer às 11 presidentes sinodais que estão aqui presentes, às federações também representadas, às SAFs, nossos queridos e amados pastores, presbíteros que acompanham, né, vocês. Mas também quero abraçar as tesoureiras, né? Nossas irmãs que exercem essa função, não é? Vamos dizer assim, comigo nesse tempo. E eu sou muito grata a Deus por suas vidas tão preciosas e pela forma como vocês lidam, não é, com o trabalho do Senhor. E eu ouvindo Leila falando, e a gente percebe como o trabalho do Senhor ele vai, não é, nos capacitando, nos abençoando, não é? E a gente vai crescendo naquela área que a gente está desenvolvendo. E no trabalho feminino, isso é tão importante e óbvio, porque nós vemos as irmãs crescendo de uma maneira assim, extraordinária, né? Para o Senhor. E é interessante que eu estava pensando aqui também que o trabalho que nós desenvolvemos para o Senhor, no trabalho feminino na igreja, ele se expande na nossa área pessoal, né? Quando não crescemos na área da espiritualidade, não é, Leila? Quanto não crescemos na área de evangelização e missões, não é, Alessandra, nesse tempo? E na assistência social, né? E na tesouraria também, não é? Porque quando nós, como pessoa, né, como esposas, né, planejamos bem nossas finanças, isso quer dizer que nós temos uma sábia administração, não é, do dinheiro. E um bom planejamento financeiro, ele faz parte da sábia mordomia cristã, não é? Porque o Senhor nos concede recursos e nós somos apenas administradores, mordomos. E com certeza haveremos de prestar contas, não é? A Ele também. Então, nessa perspectiva, né, o dinheiro é algo que Deus usa para testar em nós a habilidade de lidar com os outros dons que Ele deseja nos dar. E nós devemos ter sempre em mente que a terra e tudo que nela há pertencem a Deus. Né? O salmista, no Salmo 24, versículo 1, assim se expressa. E todo recurso, até mesmo o dinheiro, é dele. Somos simplesmente administradores. Devemos evitar um estilo de vida consumista, né? Porque a Bíblia ensina que devemos ter moderação em todas as coisas, devemos evitar também contrair dívidas, não é? Devemos manter um programa de poupança, não é verdade, para que a gente tenha algum recurso, não é, para uma necessidade, até para ajudar os outros, não é? E devemos também estabelecer metas, né, a longo prazo, a fim de que os recursos que o Senhor nos concede, nós possamos contribuir com o trabalho dele, não é, em todas as áreas do trabalho e ajudar também o nosso próximo. Então, que Deus nos abençoe nessa tarde especial e que fale, né,
ao nosso coração, já falou, através da sua palavra, que foi trazida por nossa irmã, e nos ensine também a trabalhar melhor nessa área que, como nós já falamos, é complexa, mas ao mesmo tempo é muito preciosa e é uma bênção trabalhar nessa área, porque ela é a base, financeiramente falando, do trabalho. Então, que Deus nos abençoe nessa tarde e sejamos mutuamente, não é, edificados por Ele mesmo. Então, vamos iniciar, querida Ana, você pode começar aí a passar os nossos slides. Inicialmente, eu vou trazer uma parte mais conceitual e prática, não é assim, em termos da teoria do trabalho, para que a gente vá abrindo um pouco mais a nossa mente, alargando a nossa visão, para a gente compreender um pouco mais o todo. Então, vamos passando aí os nossos slides. E a gente deu o título a essa oficina, ou esse treinamento, o seguinte: noções básicas sobre as atividades da tesouraria nas sociedades internas, especialmente na SAF, não é? Então, o nosso objetivo é oferecer orientações básicas sobre o trabalho da tesouraria no âmbito das sociedades internas, em especial na SAF, e propor algumas sugestões sobre como dinamizar as finanças na SAF. E a gente traz aqui um conceito, né, básico. Tesouraria é o lugar onde são guardados e controlados os numerários de uma entidade. Tesoureiro ou tesoureira é aquela pessoa que administra os numerários, os recursos, né, sob seus cuidados, em nome da entidade que ela representa. No nosso caso, né, tratando-se de sociedades internas da igreja, a tesouraria é responsável pelo recolhimento e guarda dos valores que serão administrados de acordo com o orçamento aprovado pela sociedade. E aqui nós já temos duas palavras bem importantes: orçamento, que tem a ver com a previsão orçamentária, e aprovação. Ainda que despesas extras possam surgir a qualquer momento, porque o trabalho da SAF é muito dinâmico, muito amplo, o procedimento adequado é que todas as receitas e despesas, ou entradas e saídas das sociedades, elas devem ser planejadas, orçadas e aplicadas de conformidade com o que foi definido na plenária, ou numa reunião de diretoria, ou numa reunião executiva. Aí veja, mesmo tratando-se de uma pequena sociedade, não é? Para garantir a credibilidade do trabalho, é importante que haja o mais cuidadoso controle das receitas e das despesas, não é? A fim de que tudo possa ser feito com transparência, com lisura, com zelo, não é? Para dar essa credibilidade ao trabalho. E a tesouraria é o órgão responsável por manter estes cuidados. Vamos ver a competência ou as competências da tesoureira, né? O nosso guia, no seu artigo 17, ele define essa competência. Primeiro, receber verbas, anuidade individual e também doações, escriturando-as devidamente em livro próprio ou utilizando o caixa eletrônico, que é uma planilha feita no Excel, que vai nos dar assim uma praticidade muito grande. Efetuar pagamentos conforme resoluções da plenária ou da diretoria. Neste último caso, sempre há de referendo
na próxima plenária, ou seja, levar para aprovação na próxima plenária ou na próxima reunião executiva, por exemplo. Então, vejam, é importante que a gente tenha esse cuidado, né? Conforme aquilo que foi resolvido em plenária ou reunião de diretoria. Então, a tesoureira, ela não pode sair fazendo despesas por conta própria. Não, ela apenas obedece, cumpre aquilo que já foi definido em plenária ou na reunião de diretoria. Efetuar o pagamento da anuidade individual à federação, né, tratando-se da SAF, apresentar balancete à plenária ou na executiva, né, e relatório anual ao conselho ou anual aos congressos, no caso de federações sinodais, em ambos os casos, sempre com a documentação comprobatória. Então, quando a gente fala em dinheiro, em finanças, a coisa tem que ser sempre preto no branco, não é? No, pagamento com seu respectivo comprovante. O nosso guia também, ele fala a respeito das como se constituem, né, as finanças da SAF, lá no seu artigo 6. Vamos dar uma olhadinha também nesse artigo. Então, como se constituem as finanças de uma sociedade local? Primeiro, verbas votadas pelo conselho. Vejam, irmãs, nós temos poucas igrejas no Brasil que o conselho não permite que a SAF e as demais sociedades tenham uma movimentação financeira à parte. Então, nesse caso, eles precisam votar uma verba para as sociedades, inclusive até para a contribuição anual, né? Mas também para aquelas igrejas onde as sociedades podem fazer suas movimentações financeiras, o conselho também pode votar verbas para ajudar, né, a sociedade. Letra B, de movimentos financeiros de sua própria iniciativa, né? Ou previamente aprovados pelo conselho da igreja, que já falamos. Ofertas e doações voluntárias que podem chegar para a SAF. Parágrafo único. Cada sociedade interna local, considerando o seu número de sócias, deverá enviar o valor devido da anuidade por contribuição individual para a sua respectiva federação. E isso acontece anualmente. Para a sua respectiva federação, e essa vai enviar a parte para a sinodal e também para a Confederação Nacional, nos termos do nosso guia. Agora nós vamos entrar nas atividades da tesouraria, né? Como a Ana falou, se há alguma dúvida for ficando, as irmãs vão anotando, né? Para que a gente possa ir esclarecendo, não é? Em primeiro lugar, efetuar os recebimentos e pagamentos, registrar os lançamentos de entrada e saída. E aqui eu abro um parênteses para dizer que isso deve ser feito mensalmente. Terminou o mês, você já vai escriturando a sua movimentação para que a gente não esqueça, né? Que podemos, né, de repente, esquecer alguma coisa. Então, temos que anotar tudo direitinho. Prestar contas, disponibilizar documentos e relatórios, cumprir determinações, como já falei. É preciso destacar que a tesouraria não é um órgão de planejamento ou de execução das ações em nome da sociedade. Quem executa é a diretoria, né? Conforme o artigo 12. E a tesouraria, ela vai cumprir essas determinações. Então,
eu já falei um pouquinho lá atrás, mas aqui eu ressalto que nós, como tesoureiras, nós cumprimos o que já foi planejado, né, e executado em reunião pela diretoria. Então, a diretoria já fez o seu planejamento e começou a ter as suas despesas. Então, ela vai solicitar à tesoureira que ela efetue os pagamentos. Então, nós não podemos, dentro, né, das nossas atribuições, pagar nada ou fazer nenhuma despesa por nossa conta. A gente vai fazer tudo que já foi determinado, cumprir o que já foi determinado pela diretoria. Então, para facilitar a execução e controle das atividades da tesouraria, relacionamos algumas orientações que poderão se adequar ou não, né, a cada sociedade. Primeiro, uso de conta corrente e ou conta de poupança. Na prática, irmãs, a gente tem aberto conta de poupança para as SAFs, federações e sinodais. A Confederação Nacional é uma situação diferente, porque a nossa conta ela é em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E quem administra, quem faz a análise é a tesouraria da IPB e a Junta Patrimonial, né? Isso a cada ano. Nós enviamos mensalmente, né, os caixas para a tesouraria da IPB e eles fazem a análise. Então, não pode faltar nota fiscal, não pode faltar nenhum cupom fiscal, tudo tem que ir, né, de acordo com o nosso extrato bancário. E aqui eu já abro parênteses para dizer que quando a gente utiliza a conta, né, para isso é importante que a Sinodal, a Federação e até mesmo a SAF tenham uma conta aberta em nome da tesouraria e da presidente da SAF, da Federação ou da Sinodal, não é? É importante que a conta seja conjunta. A conta da sociedade não pode ser em nome na minha conta pessoal. Eu, com a minha conta pessoal, Quitéria, administrar o recurso, o tesouro que é entregue para o trabalho na minha conta pessoal. Não, tem que ser uma conta aberta para essa finalidade. Terminou o ano para a federação. A tesoureira não foi reeleita. Então, a presidente eleita vai abrir outra conta, né, ou pode até continuar com a mesma, mudando apenas as titularidades. Mas é aconselhável, hoje a facilidade é muito grande para se abrir conta, então que abra uma conta em nome da presidente e da tesoureira. Isso é muito importante, irmãs, irmãos, porque nós somos mortais, não é? Então, a gente, veja bem, tem pessoas que, puxa vida, guardar 15, 20 mil em casa, na sociedade, ou esse valor na minha conta pessoal. Não. Esse recurso deve ser uma conta exclusiva para essa finalidade, não é? Para a movimentação da tesouraria da sociedade. O uso de recibos, entradas e saídas. É importante essa questão do recibo, tá certo? Hoje, por exemplo, a tesouraria da IPB, ela só aceita notas fiscais e cupons fiscais para compras pequenas, não é quando fazemos. Mas a maioria das despesas, elas são comprovadas com notas fiscais. E hoje o comércio, né, ele atende a essa necessidade do consumidor. No cupom fiscal, você pode colocar até o CPF, o CNPJ, não é? Então, é importante que tenha uma conta, eu saliento isso, né, para que a gente, para que o trabalho, né, seja mais transparente e a gente possa até ficar mais tranquila, né, com isso, as tesoureiras. Então, um lugar adequado para o trabalho da tesouraria. Esse uso de plano de contas é mais para a IPB, por exemplo, né? Não se aplica às sociedades.
E, como já falei, o uso de livro caixa ou caixa eletrônico, né? Vocês vão ver lá na frente que a gente trouxe uma planilha que ela é muito prática. Ela é assim, em um dia você fecha, sentou para fechar o caixa, você fecha numa manhã, né? Porque ela já lhe dá os valores, você vai digitando e ela já vai lhe dando os valores. Então, é uma praticidade muito grande, tá certo? A tesouraria precisa contar com um lugar adequado, não é? Então, nós temos que guardar essa documentação, os comprovantes, não é? É bom fazer tudo em duas vias, porque você sempre vai ter uma cópia ali a mais, né? E tirar, por exemplo, o cupom fiscal, ele apaga rápido, chegou, já fez a despesa, chegou em casa, já coloca já cola ali, né, numa folha de papel ofício, já tira uma cópia para ficar tudo bonitinho, organizado, porque ele apaga com o tempo. Então, um lugar adequado para você fazer, né, o seu trabalho, para guardar os seus documentos, né, acondicionar em pastas direitinho, né, em arquivos. Hoje a gente tem esses arquivos grandes, né, de plástico, que possibilita a gente guardar tudo ali direitinho. Então, tudo deve ser feito com muita clareza, lisura, pois se qualquer um dos movimentos, né, de entrada ou de saída, ficar sem o registro ou controle, isso vai acarretar diferença no fechamento de suas contas, do seu caixa, e vai nos dar muita dor de cabeça. Então, é importante que a gente observe bem direitinho se está faltando alguma nota para a gente providenciar, né? Então, a conta, ela é importante porque quando você for fechar o seu caixa, você vai trabalhar com o extrato bancário. Então, ali vai estar discriminando vai estar, né, descrito todas as entradas e as saídas. Então, é importante porque respalda muito mais a movimentação financeira do seu caixa com o extrato bancário. Então, planilha eletrônica, extrato bancário e comprovante das despesas e das suas receitas. E eu ainda enumero, é importante que a gente enumere depois. Exemplo, fechou o caixa de outubro. Aí você está com sua planilha, está com o extrato bancário e todas as entradas e saídas ali comprovadas. Então, vamos supor que você tem ali 20 documentos. Aí você vai 001/20, 002/20, até você fechar, né, os 20. Porque isso é para a sua segurança, para que não e nem outros sejam acrescentados. Então, por isso, a tesoureira, ela tem que ter esse olho assim, né? Vamos dizer assim, um olho biônico em toda a sua movimentação financeira para deixar tudo batidinho, tudo organizado, né? Para quem pegar ali o seu caixa, os seus documentos, vai folhear e rapidinho vai verificar que está tudo sob controle, né? Até para o Congresso, né? Você levar organizado. E o livro também tem a mesma finalidade. Ele vai ter, né, as entradas e saídas, do mesmo jeitinho, o livro, né? Ele vai ter a parte das despesas e das receitas e vai dar do mesmo jeito o seu saldo lá embaixo. Ele vem com 3 colunas, vai poder escriturar bem direito. Só que a planilha eletrônica, o caixa eletrônico, ele é muito mais prático e mais fácil e a gente não precisa estar preocupado se vai errar, não é? Quando você está escriturando. Então, quando a igreja possui uma secretaria, né, voltando aqui para os slides, a SAF ou as outras sociedades, né, podem conservar um arquivo, um cantinho lá para você guardar os documentos. Mas podem também ficar sob a guarda da tesoureira, né, em sua casa. Porque a gente informa aqui, né, que é comum perda de documentos, de livros. Quem já não teve um livro de atas, às vezes foi extraviado, e é tão triste, né? Porque a memória, a história do trabalho.
quando muda de diretoria, não é? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, esse arquivo, né, em um lugar. O tempo para se guardar, eu falo assim, 10 anos. É o que as empresas normalmente fazem. Mas hoje, se você, por exemplo, se for uma tesoureira e a diretoria concorda, e a executiva, você pode gravar tudo, tirar, né, digitalizar tudo, colocar na nuvem. Pode também, é importante, isso é muito bom, você encadernar anualmente, a cada biênio, a documentação da tesouraria, não é? E deixar aqueles volumes, fica muito lindo também. Fica um trabalho maravilhoso. E aí, a perder de vista, não é? O tempo que vai ficar esse livro encadernado. Pois não, Ana, pode passar. Já passei Está aqui. muito quente, viu, Joana? Então, olhe, todo e qualquer lançamento deverá ser feito no intuito de se registrar os fatos conforme seus acontecimentos. Então, isso vai também lhe garantir que você está escriturando aquilo que a despesa que você fez vai estar ali escriturada. A receita que entrou também vai estar ali. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado para registrar os fatos como eles acontecem e na ordem que eles acontecem. Então, o caixa, ele começa dia 1º, vai até o dia 30 ou 31. Então, você vai obedecer essa ordem também de data. Não é? E é importante que a tesouraria estabeleça, não é, em sua rotina o que deve aceitar ou não como documento comprobatório. Veja, o importante é que a gente tenha notas fiscais e cupons fiscais. Mas, por exemplo, a SAF resolveu fazer um almoço e vai à feira, não é? Normalmente feira aqui tem muito isso, né? De verduras e frutas. Normalmente não tem nota fiscal, eles normalmente não têm. Então, você pode levar o seu recibinho lá, aquele recibozinho que você tem, você leva, pede para a pessoa assinar e põe o CPF dele embaixo. Então, é uma forma de você documentar, né, comprovar aquela compra que foi feita. Isso não acontece na Confederação Nacional, né? Isso é numa SAF, pode acontecer numa federação, né? Ou até mesmo numa sinodal. Outra coisa, você vai, às vezes nós compramos mimos, as nossas irmãs que são artesãs, e elas também muitas vezes não têm uma empresa constituída para ter cupom fiscal. A mesma coisa, prepara o recibo, coloca o CPFzinho dela abaixo e ela vai assinar. Não é a tesoureira que vai assinar o recibo, de forma alguma. Nós não somos a empresa, nós não compramos para nós. Então, é aquela empresa, aquele fornecedor a quem você comprou. Então, se não tem nota fiscal ou cupom fiscal, nesses casos, né, a pessoa coloca o seu CPF e assina o recibo para você. Tá? Nesses casos que aquela pessoa, aquela empresa ou aquele fornecedor não tem nota fiscal ou cupom, que é o caso das artesãs, uma feira na rua que eles não têm. Então, esses casos assim bem extras. Nos casos de sociedades pequenas, de pequena movimentação financeira, a própria tesoureira pode também guardar, não é, como já falei, os documentos em seu poder. Contudo, em qualquer situação, é preciso que o trabalho seja feito com cuidado, diligência, dedicação e transparência. Irmãs, aí alguém pode dizer, puxa, mas é muito complicado, não é? Trabalhar com a tesouraria. Não, isso quando a gente vai fazendo, você já vai, né? É aquela praticidade, é aquele olhar, é você ter, não é, o cuidado de fazer dessa forma, né? E não, isso se aplica a todo o trabalho que nós fazemos para o Senhor. O nosso guia também, no seu artigo 6º, ele também define
os deveres das sócias. É importante ressaltar isso também. Primeiro, cumprir fielmente as disposições deste guia do trabalho feminino. Acatar as deliberações tomadas pela plenária, diretoria ou comissão executiva. Às vezes, a gente não participou da reunião e não quer acatar o que foi decidido, não é? Ou muitas vezes a maioria votou e ali nós não concordamos. Não, se a maioria votou, está aprovado, não tem mais o que se discutir. Participar com interesse dentro das suas possibilidades, né, das atividades da SAF. Isso aqui é maravilhoso para nós, não é? Que a gente ama participar dos trabalhos da SAF. Exercer com zelo os cargos, comissões ou incumbências que lhe forem atribuídos. Prestigiar as autoridades da igreja em todos os âmbitos. E contribuir moral, espiritual e financeiramente para o desenvolvimento do reino de Deus, né? Já que estamos falando em finanças. Mais um dever das sócias: entregar a contribuição anual estipulada pela CN-SAFES, que no nosso caso é 3% do salário mínimo. E este ano, 2021, corresponde a R$ 33. Contribuir com verbas votadas pela SAF quando esse for o caso, né? Então, quando o Conselho permite que a sociedade, que a SAF possa ter sua movimentação financeira, então devemos contribuir com aquela mensalidade que a gente chama, não é? Que foi votada em reunião. Agora vamos falar um pouquinho sobre a análise das contas, só para a gente ampliar mais o conhecimento, tá certo, irmãs? Na SAF local, quem é que faz essa análise? É o conselho da igreja. Quem é o elo da SAF e o conselho? É o nosso conselheiro, não é? Na federação, deve ser feita pelo secretário presbiterial, juntamente com a representante da sinodal, por ocasião do congresso anual. Na sinodal, deve ser feita pelo secretário sinodal, juntamente com a representante da nacional, por ocasião do congresso bienal. E na confederação nacional, é feita pela Junta Patrimonial do Supremo Conselho da IPB anualmente. Então, por isso, em cada reunião executiva do Supremo, eles aprovam as contas do ano anterior. Isso é muito bom, não é? Inclusive, a nossa presidente falou na reunião executiva que tivemos. A previsão orçamentária, outra coisa importante, não é? Deve ser apresentada da seguinte forma. Na SAF local, ela deve ser feita ou no final do exercício, né, em dezembro, ou no início do exercício, no início do ano, né? Na federação, no Congresso Nacional, ela deve ser apresentada no Congresso Nacional, na sinodal, no Congresso Bienal, e na Confederação Nacional, no Congresso Nacional. E aqui eu trouxe apenas algumas sugestões, irmãs, somente a título de sugestão mesmo, sobre a captação de recursos, sobre como a gente angariar recursos, né, para o trabalho. Cada sócia deve aprender a contribuir com a sociedade com consciência, gratidão e no alcance do que Deus lhe tem concedido. Outra sugestão: prepare o orçamento anual e apresente ao Conselho com o pedido para que seja votada verba para a sociedade com liberação mensal. Então, se a sua SAF necessita, então você pode fazer isso, né? E as igrejas, pelo menos aqui na minha, sempre o Conselho vota uma verba para as sociedades. A SAF é a única que não pega, né? Porque a nossa SAF faz a movimentação financeira e a gente sempre tem, né, como dinamizar aqui o nosso trabalho. Definam uma mensalidade acessível para todas as sócias, incluindo nela a contribuição anual para a federação e o valor da SAF em revista,
Veja, isso é tão importante e bom, porque você já fica tranquilo, né? Aqui a nossa mensalidade é R$ 10, mas a sócia já está, né, já está entregando sua contribuição anual e a sua assinatura da SAF em revista. Então, isso é muito bom, porque nós podemos ter 100% de SAF, né, de assinatura da SAF em revista, e a anuidade não ficar no final do ano aquele aperreio para as irmãs contribuírem. Né? Promovam campanha para que irmãs que possuem mais recursos, anonimamente, possam assumir a mensalidade, né, de outras irmãs que enfrentam dificuldade. Boa sugestão. Sempre tem aquelas irmãs, né, que gostam de colaborar um pouco mais. Programem eventos durante o ano destinados a levantar recursos para atividades da sociedade, como, por exemplo, almoço, jantar, brechó, campanhas na igreja, festa social, etc. Promovam campanhas que estimulem a criatividade e a abnegação das sócias em levantar recursos, como trabalhos manuais, venda de comida, porque nós temos muitas irmãs que são artesãs, que são expertas em culinária, não é? E elas podem fazer e a gente fazer tardes, não é? Encontros que podemos expor esses trabalhos e a gente poder vender, não é? Para ajudar a sociedade. Realizem bazar missionário, café missionário, feira de missões com vendas de comidas típicas, bazar. Aqui uma SAF fez um bazar pelo WhatsApp, bazar missionário online, com a finalidade, né, de arrecadar ofertas para o Natal missionário. Isso tem sido muito bom no Brasil todo, eu creio, não é? Porque as irmãs têm contribuído muito com o Natal missionário, e isso enche nosso coração e nosso presidente e do Senhor, não é? De muita alegria, e dos nossos missionários. A mulher presbiteriana, ela gosta de contribuir, não é, Alessandra? Ela gosta de contribuir com a obra. É muito lindo, irmãs, isso. Então, façam tudo em concordância com o conselheiro da sociedade e com a aprovação do conselho da igreja. Então, nada podemos fazer sem que o conselho aprove. Né? Concluindo, né, desejamos que o Senhor abençoe as irmãs que atuam nesta área, que parece ser tão árdua, mas ao mesmo tempo tão gratificante, né? Pois eu sempre falo isso, estamos administrando um tesouro dedicado, né? Que é entregue para o trabalho do Senhor Jesus. Né? Então, isso a gente deve fazer com muito amor, e não somente essa área, mas todas as outras, não é? Que nós fazemos para o Senhor Jesus. E a Ele nós dedicamos a honra, a glória e todo o louvor. Então, nós podemos passar agora falar um pouquinho sobre previsão orçamentária. Não sei se, Joana, e é interessante porque muitas irmãs ainda têm dúvida. Quando chegam os concretos, aí as irmãs têm um pouco de dúvida sobre isso. Mas, interessante sim, viu? Então, eu vou pedir para a Ana colocar o slide, não é? Então, essa previsão orçamentária, ela, como o nome já diz, né, é algo que ainda vai acontecer, é uma suposição de despesas e receitas que irão acontecer no futuro, vamos dizer, bem próximo, não é? Então, por isso, a previsão orçamentária, ela não é aquela coisa engessada, fechada, não. Ela é flexível, porque despesas podemos alterar a nossa previsão orçamentária, podemos acrescentar outras despesas que cheguem, porque, como nós sabemos, o trabalho é muito dinâmico. Então, vão acontecendo despesas, vão chegando outras receitas que não estavam na previsão. A previsão é para nos dar um norte, onde vamos investir, não é gastar, mas investir no trabalho, né, do Senhor. Então, eu trouxe aqui esse exemplo da federação aqui, né? Então, nas entradas ou receitas, o que é que vai entrar? Basicamente, as contribuições anuais. Isso não quer dizer que você não tenha
uma oferta, por exemplo, tem presbitérios, tem sínodos que é, é, vota verba, alguma oferta para as federações, no caso de presbitérios, e sínodos, no caso de sinodais. Então, entra aí as ofertas. Alguma movimentação que a federação faça, o que a sinodal faça, também pode entrar aí nas entradas. Mas eu considerei aí o saldo anterior e as contribuições anuais do ano. Né? Então, nos deu aí esse valor. Né? E as despesas? As despesas, irmãs, são aquelas previstas, são aquelas despesas regulares que acontecem a cada ano ou a cada biênio. Então, a tesoureira não vai criar despesa nem receita. Ela vai considerar as que já foram, que já fazem parte da sociedade. Mas a diretoria pode acrescentar outras. Então, a tesoureira faz a previsão orçamentária, apresenta a diretoria e a diretoria pode fazer os ajustes. Tá certo? Então, aí consta o repasse da contribuição anual para a sinodal, que é a metade de tudo que recebemos, 50%. Se você trabalha, né, normalmente nós temos ofertas missionárias, então a gente coloca também, coloca uma verbazinha aí, olha, para oferta missionária. É importante que desde a SAF, Federação Sinodal, as mulheres aprendam, né, tem esse desejo de contribuir, que elas contribuem para a obra missionária, né? Reuniões executivas, nós sempre temos umas despesas com reuniões executivas, é material que você vai imprimir, é um livro que queira doar, enfim, é um mimo, não é? Às vezes um lanche, bom, com as inspirativas também, material de expediente, xerox, papel ofício, quem sabe vai comprar um grampeador, material que a gente de secretaria. Então, pode entrar também aí. Despesa com o congresso da federação, né? Compra de bíblias, folhetos, literatura cristã, até mesmo, irmãs, assinaturas das capas em revista que a federação queira doar, as SAFs ou a Sinodal, então pode entrar aí também, deve entrar aí também. Despesas de viagem, são irmãs que moram em outras cidades, que precisam pagar transporte, ou até mesmo dentro da cidade, se são lugares mais distantes, então temos que ter uma verba também para isso. Passagens também, quando é o caso, né, das sinodais, passagem e despesa também com e o fundo de reserva para congressos, né, congresso da Sinodal e da Federação Nacional. Então, são as despesas básicas que nós temos numa federação e que vocês também devem ter aí, e outras que queiram acrescentar, né? Então, essa previsão, ela serve como modelo, né? E eu trouxe aí algumas notas explicativas, né, que nós já temos conhecimento. Na previsão, a taxa por sócia, ela foi calculada com base no salário mínimo vigente, né, de R$ 1.100, portanto, R$ 33. Sugerimos um fundo de congresso permanente, né, para os congressos da Sinodal e também da Nacional, porque nós temos as despesas. Nas entradas, caso, como já falei lá atrás, né, caso a federação ou a Sinodal faça outra movimentação financeira, também deve entrar, né, ou oferta que receba, doação. Nas saídas foram colocadas essas despesas, pois é o que a federação tem como despesas regulares, vocês poderão ter outras. E também incluímos nas saídas a despesa com o nosso congresso, porque a federação aqui, ela custeia, né, aquela taxinha que a gente cobra nos congressos, então a federação, ela paga metade, né, mas pode não ser o caso de vocês. Enfim, é apenas um modelo, né? E aqui eu falo bem que a previsão orçamentária é pela prefeitura, juntamente com a diretoria, não é? Deve ser apresentada no Congresso através da Comissão de Exames de Conta e Orçamento. Porque a tesoureira, ela apresenta o seu relatório, apresenta
a previsão orçamentária e vai para a comissão nesses documentos e eles fazem o parecer para aprovação no plenário. É muito simples, irmãs, a previsão orçamentária. Né? Eu creio que, no momentinho ali, numa reunião rápida com a diretoria, nós fazemos essa previsão. Né? Um pouquinho maior no caso das federações e para a Confederação Nacional. Mas, em termos de SAF e federação, ela é bem simples. E aí vocês podem dar uma olhadinha também lá na revista desse terceiro trimestre, do quarto trimestre, que está lá o artigo sobre a previsão orçamentária, né? E aí nós trouxemos também a planilha eletrônica, que foi o que a Joana também nos pediu. Eu falo um pouco rápido, mas as irmãs podem anotar aí e também podem acrescentar, nos ajudar aqui também, não é? Complementando o nosso trabalho, as irmãs que quiserem deixar também sua participação. Eu, na minha fala, esqueci de abraçar nossas irmãs da Confederação Nacional, da diretoria, agora que eu me lembrei, nossas secretárias, né? Foi somente assim, um esquecimento mesmo, irmãs, viu? Então, na planilha, é interessante que tem esse resumozinho aí, que ele já vai lhe dar, né? No caso de aplicação, é quando tem alguma aplicação bancária, alguma poupança, que não é muito o nosso caso, mas no caso do caixa, né? Está aí, olha, a entrada e a saída, ele já vai lhe dar o total. Aí tem a planilha, não é, Ana? Na própria planilha do Excel, ele vai lhe dar esse resumo, tem a parte do caixa, né? Ele tem essa partezinha para você preencher. Então é muito interessante. Aqui pode ser o espelho de seu caixa. E eu ainda coloco, irmãs, uma capinha. Se isso for feito na terceira, viu, Ana, que eu coloquei lá última, só para ela já. Então, se isso for feito direitinho, essa capa, a qualquer momento que você se encontrar com o secretário presbiterial, com a sua presidente da federação, ela já pode assinar ali, dar uma olhada no seu trabalho. Então, é muito bom essa capinha. A gente coloca o mês a que se refere, o nome da presidente, né? E a tesoureira de um lado, a presidente do outro, e embaixo, o secretário presbiterial, o sinodal. E aí ele já assina ali com você. Então, fica bem organizado. Aí aqui na terceira, porque esse caixa foi pequenininho, eu já fiz logo na terceira, porque embaixo também da planilha, ele já vai nos dar o resumo. Olha como é bonitinha. Ele já vai lhe dar o resumo, tudo direitinho aí, para você imprimir e já preparar o seu caixa do mês. Aí vamos ver lá em cima. Tem, olha, o saldo anterior, tá vendo? Bem uma coisinha do caixa. O saldo anterior, ó, a igreja, o nome da SAF, federação, o sinodal, o mês, né? Aí tem aí, olha, a data, tá vendo? Aí vai seguindo a data, a sequência. Ele vai ter na mesma planilha entradas e saídas. Você já vai fazendo tudo, pode ir fazendo tudo aí, como acontecerem os fatos. Né? A gente chama na contabilidade fatos, né? Fatos contábeis. Então, você já pode ir fazendo seu histórico. Olha aí, dia 6, pago a fulano de tal, olha, né? Valor referente a pago, eu vou ler, paga comércio de produtos descartáveis referente à compra de fita e embalagens para a entrega dos kits de higiene pessoal, né? Que foi entregue aqui. Então, você já vai colocar, ó, saída, 45,70. E automaticamente ele já vai deduzindo para você. Aí teve mais as duas saídas, não é? Aí teve uma entrada, olha. Juros remuneratórios. A conta de poupança é tão bom que tem um jurozinho, olha, para dar um up aí né, no nosso caixa. Aí, como entrada, já vai lhe dar um resultado final. Ou seja, é uma praticidade, irmãs, quem já trabalha, é uma bênção. Aqui embaixo na coluna ele vai lhe dar o total das despesas, o total das receitas, né?
o saldo anterior e já vai dar o saldo atual batendo aqui, ó, com o que está na planilha. Então, você ainda pode somar para ver se está tudo em ordem. Então, é uma benção. Saldo anterior, receitas do mês, despesas do mês, saldo para o próximo mês. Então, a planilha eletrônica, ela cumpre assim um papel tão bom, porque a gente não tem dor de cabeça, irmãs. Imagina o caixa de uma sinodal, que é bem da Confederação Nacional, da própria IPB, com uma planilha para facilitar a nossa vida como tesoureira, não é? Porque dá muita dor de cabeça você ter que escrever tudo à mão, preocupada para não errar, colocar um históricozinho apresentável para que quem lê compreenda a que se refere àquela despesa. Então, você fica muito tranquilo, tudo documentado, digitado, fica uma maravilha. E ali você, com o seu extrato bancário, após a planilha, seu extrato bancário, as notas fiscais, os comprovantes das entradas, seus recibos, enfim, é uma maravilha, né? Facilita muito a nossa vida como tesoureira, porque, como nós já falamos, tudo tem que ser escriturado direitinho, tudo preto no branco, as notas fiscais ali, seus cupons fiscais, para que a gente não tenha dor de cabeça, e nem nossa presidente, não é, Ana? E nem nossa presidente tenha dor de cabeça, tudo direitinho ali. A IPB não vai ficar, Ana, olha, recebi esse caixa faltando das notas fiscais, então isso preocupa, né? Então, do mesmo jeito, a Sinodal, o secretário Sinodal vai analisar nossas contas e vai dizer, olha, não tem essa nota aqui, então a gente tem que fazer, olhar duas, três vezes, conferir, ticar, é o trabalho da tesoureira, não é? Conferir se está tudo ali, depois que você escritura tudo, que imprime, vamos colocar na pastinha, vamos olhar se tem tudo ali, se está tudo documentado, se faltar, você vai atrás. Então, assim, é um trabalho mesmo que tem que ser feito com todo esse cuidado, mas ele termina sendo bom, porque a gente tem que gostar do que faz, termina sendo prazeroso, porque é para. E é isso, irmãs. A planilha eletrônica também você tem que fazer do mesmo jeito, tem que fazer abertura, termo de abertura, termo de encerramento. Compre uma pasta daquelas colecionadoras, né? Laço transparente, e aí você vai colocar o termo de abertura, termo de encerramento. E aí, quando fechar o ano ou o biênio, então você vai encadernar ou acondicionar nas pastas colecionadoras, que é como fazemos para a Confederação Nacional, e vai arquivar. Preparar seu balancete, não é? Não termina aí. Preparar seu balancete para o Congresso, da Federação, da Sinodal da Nacional, que possa ser apresentado. E esse balancete ele deve ser consolidado, né? As despesas que são iguais, você consolida, soma tudo e vai ficar muito lindo, suas entradas, suas saídas, tudo batendo lá com os documentos. Enfim, é um trabalho maravilhoso e que, né, deve ser feito mesmo com todo esse cuidado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Tá aí o termo de encerramento, né, o modelinho, o termo de abertura, que esse termo é para todos os outros livros, né, de atas e de tesouraria, né, da sociedade, é padrão. E aí a gente abre, não é, Ana, um espaço para que. Sim. Eu gravei aqui, Quitéria, pelo menos umas 4 perguntas. Não sei se Joana tem mais alguma pergunta, mas eu gravei aqui umas 4 que surgiram aqui. Tem uma aqui, Ana. Irmãs, tenho uma dúvida: como seria o modelo de apresentação do balancete que Quitéria comentou? Como seria o modelo? Então, o modelo, eu mando para vocês depois. O modelo é o seguinte, porque esse material, Ana, a gente pode disponibilizar para elas todas, tanto a Sim, oficina, porque, mães,
vocês que estão aqui podem multiplicar, né, na SAF e lá em suas federações esse material que a gente trouxe. Vocês podem também utilizar ele. O balancete, ele vai ser condensado com todas as receitas do ano, ou do biênio, ou do quadriênio, e todas as despesas. Ou seja, você vai colocar suas entradas e suas saídas consolidadas. Exemplo, contribuição anual, recebeu de várias SAFs. Então, você vai recebido contribuições anuais do ano 2021. Soma tudo, seu balancete. Porque está tudo discriminado no seu caixa. No seu caixa mensal. Né? Lembrancinhas, tudo que você comprou durante o ano, coloca lá o total. Então, o balancete é isso, é você consolidar, você juntar todas as entradas e as saídas, para que seja bem mais fácil, para você não ter que você ler mês a mês lá no plenário. Tá certo? Você vai juntar as receitas afins, as despesas afins e vai apresentar o seu balancete. Aí você faz numa planilha de Excel também. E leva para o plenário, para o Congresso, para você apresentar. E pode imprimir, se quiser fazer mês a mês, na SAF e executivos de federação, você pode fazer e levar. Apresentou o seu caixa lá, entrega o balancetezinho para as irmãs. Foi o que fizemos no Congresso Nacional. Colocamos, imprimimos naquele ano, né, o balancete e entregamos para todas as irmãs. Então, o balancete é isso. A outra pergunta. A irmã que perguntou atendeu, não é, a sua dúvida? A outra pergunta, Quitéria, é como obter esse material em formato de cartilha, inclusive o modelo de balancete comentado? Esse material, o material que ela fala, essa oficina que nós Treinamento, a gente disponibiliza os slides, né, Ana? Tá, tudo, todo esse material, assim como fizemos para Piratininga, a gente pode disponibilizar. Inclusive, eu tenho até um orçamento doméstico, se você quiser também, como pessoa, relacionar suas entradas, seus gastos, né? A gente manda também esse orçamento doméstico, né? E esse material nós enviaremos para todas vocês. A Joana pode disponibilizar, não é, para elas, esse material. Sim, sim. E o balancete também. O balancete comentado é o seguinte, é porque cada entrada que você e saída, você vai colocar uma nota explicativa. Como eu fiz na previsão, né? Eu dei umas explicaçõezinhas embaixo. Então, o seu balancete, é importante que você, embaixo, coloque as notas explicativas que você achar importante para aquela pessoa compreender, né, a despesa que foi feita. Então, você faz o balancete comentado com a nota explicativa. Tinha mais uma, Ana? Tinha como receber esse material via WhatsApp. Se vai receber. Também podemos mandar, porque hoje, né, isso em PDF, eu tenho aqui em PDF tudo, isso está bem, né, a praticidade é muito grande, né, Ana? Acho que a gente compartilha. E assim, as dúvidas que as irmãs têm, também pode colocar lá no grupo da tesouraria, né? Normalmente as irmãs não falam muito, não perguntam mais no pessoal. Mas podem colocar a dúvida, porque a dúvida pode ser importante para outras pessoas, não é? Quitéria, só a título de comentário, licença, viu, Joaninha? Só a título de comentário, para complementar, né, tudo isso que Quitéria explicou para vocês, nem todas as irmãs, digamos assim, têm condição de ter um computador para fazer um balancete eletrônico, não é verdade? Se acontecer isso com você, você vai fazer no modelo antigo, no papel, no seu cadernão bonito, né? Aquele caderno lindo que você já escreve, não tem problema. Quem puder, tiver condição de fazer no livro eletrônico, como o Quitéria disse, faz. Aprende a fazer, procura os universitários, que são os filhos de vocês, né? Que já sabem fazer. Quem não puder, não tem problema.
Compra um livro bonito, faz um termo de abertura, faz tudo lindo, faz tudo fora. Primeiro um rascunho, depois passa limpo. Soma e soma de novo, né? Só passa limpo quando tiver certeza, né, Quitéria? E outra coisa, Ana, e se errar, coloca, não tem nenhum problema, já aconteceu. Olha, eu errei aqui, não dá, vai anular essa folha do livro e fazer na folha seguinte, olha aí, tá vendo? Passa o né? traço, observa embaixo porque Não está precisa anulando, né, se Quitéria? aperrear, não é? Então, tudo a gente tem como fazer, né? Só ter um pouquinho de paciência. E elas são expert no livro também, não é, Ana? Exato, exato. Então não tenho O medo. livro é muito lindo, como eu mostrei aqui para você, Lindo, ó. lindo, é. E fica pro resto da vida, né, Quitéria? Ao alcance, né? Ao Exatamente. alcance, A é. facilidade da planilha é porque ela ajuda muito, né? Para quem puder fazer na planilha o caixa eletrônico é maravilhoso. Alguém pergunta assim, Ana, como eu faço para passar do livro para a planilha eletrônica? Na reunião plenária, na reunião de diretoria, numa executiva, comunica, né, que você está encerrando o livro e agora vai utilizar a planilha E eletrônica, o também caixa eletrônico. submete à aprovação da Exatamente, diretoria, né? exatamente, Ana. É. E às vezes também até o conselho, de repente o conselho não permite. Você tem que verificar tudo isso. Pastor, eu posso fazer, nós podemos fazer. Nossa diretoria decidiu assim. O pastor diz, vamos fazer. E se ele disser, Isso. não, irmã, não, não, que vocês vão perder esses arquivos. Vamos continuar no livro mesmo. Você continua no livro, não tem problema, vai ficar bonito do mesmo jeito, né, Quitéria? É, Ana, a gente fala assim porque é muito bom. As Sim, igrejas hoje usam caixa eletrônico, que a própria certo. IPB manda, não é essa que a gente usa é da IPB. Então, mas se a pessoa realmente, né, como você falou, conversa lá com o pastor, conversa com as irmãs, conversa com a diretoria, né? Se a federação e a sinodal puder também fazer, é excelente. Se não, continua com o livro. Minhas irmãs, a experiência tem mostrado, anos a anos, que nós andamos em congressos bienais, congressos de federação, com reuniões de SAF, muito mais em sinodal e federação. Veja, nós somos chamadas à liderança, a tesouraria também é uma liderança, é uma líder também. Quando nós somos chamados para qualquer atividade, especialmente falando das coisas do Senhor, vocês se preparem, porque vem bênçãos, mas vem muita coisa pela frente. Às vezes um período de provação, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de relacionamento com o esposo, com os filhos, uma doença incurável, a filha que teve bebê e precisa de você. Enfim, mudança de trabalho, mudança de cidade. Então você, em qualquer cargo, mas hoje é o dia de falar de tesoureira, tenha um cuidado muito especial, guarde tudo com muito carinho no lugar especial, longe de criança, não é? Às vezes as crianças molham os documentos, pegam as pastas, rasgam os documentos, não é? Às vezes o esposo pode não saber para que é aquilo ali, pensa que é alguma coisa da casa e guarda e você não acha, tem dificuldade. Então, irmãs, tenham um cuidado muito especial. Essa questão que Téria falou aí do recibo e guardar, irmãs, guardem mais do que as suas coisas, tá? Guardem mais do que as suas coisas. Quanto à questão da conta, olha, irmãs, é muito tranquilo que você tem uma continha, mas Ana, só dá 5.000 por ano, não tem problema. Aquela poupancinha, você e a presidente, não é? Vale a pena, nós dormiremos tranquilas. Graças a Deus, eu e Quitéria, nós dormimos tranquilas com a Confederação Nacional. Primeiro porque a conta é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nosso dinheiro está na igreja, no nome da igreja.
temos capacidade de assinar, eu e Quitéria, mas nós não assinamos nada, não temos cartão, não temos talão de cheque. Quando a gente quer as coisas, aciona a gerente de recurso, de recursos financeiros da tesouraria da IPB para fazer por nós. E nós dormimos tranquilas. Então, assim, conta de esposo, eu digo porque nós temos uma longa caminhada com isso. Conta do esposo, conta dos filhos, conta. Não, irmã, não, não, não. É a conta sua com a presidente. Se mudar a presidente, você faz como o Quitéria orientou. Encerra aquela poupança, abre outra com você e a outra presidente. Irmãs, não misturem, não dá certo. Eu sei de um caso de uma grande, mas grande decepção. Quando chegou no final do ano, a presidente da Sinodal disse: qual é o valor do nosso caixa? Não sei. Quanto foi que entrou das per capita? Na época era per capita, não sei. E quanto é o saldo da conta para a gente entregar o biênio? Também não sei. Por quê? Porque está misturado com o dinheiro do meu esposo, que também já é tesoureiro de tal coisa e tal coisa. Irmãs, em nome de Jesus, não deixe isso acontecer. A continha, pequena, média ou grande, é separadinha, tá certo? Numa poupancinha, não tem problema não. Mas não misture. Se alguém disser... Bom, não vamos nem comentar isso, Quitéria, mas é dali, é algo que dali é imexível. Ninguém mexe, não é? Somente você e a sua presidente. Quitéria, muito bom, né, minhas irmãs? Agora, Joana, você quer que eu passe aquele complemento ou você quer encerrar? Está satisfeita? Tem só uma perguntinha primeiro para a Quitéria. Sim. Quitéria, tem uma pergunta aí no chat que a irmã pergunta assim: as ofertas destinadas para missões devem ser registradas no livro Caixa? E aí a outra já está pedindo a sugestão desse treinamento que deixe lá no site. Certo? Além de compartilhar, deixar no site. Mas a pergunta é se pode ser registrada no livro Caixa as ofertas destinadas para missões. Irmãs, tudo que se relacionar a dinheiro passou pela sociedade tem que passar pelo Caixa. Oferta missionária, oferta para assistência social, tudo que entrou como oferta tem que passar pelo Caixa. Se for na SAF, eu fiz uma oferta, eu doei, vamos supor, R$ 100 para missões. No meu envelopezinho vai estar lá, não é? Na estatística que eu fiz aquela doação. E a tesoureira vai registrar. Recebido oferta da sócia fulano de tal. Se ela recebeu, né, Quitéria? Se ela recebeu. Se ela não recebeu, não pode. Agora, não se coloca. foi direto, se eu fiz direto, não vai entrar. Exatamente. Mas se eu entreguei para a sociedade, para a federação ou para a sinodal, vai ser registrado. Agora, se a sócia entregou, né, mandou direto para o missionário ou para a conta do Natal Missionário, não vai passar pelo Caixa. Mas se você recebeu, tem que escriturar. É aquela coisa, é registrar os fatos como eles acontecem. Porque aconteceu uma vez aqui, viu, Ana? Que sobraram umas bolsas do Congresso e elas foram vendidas. E aí o pastor perguntou, mas irmã, e por que foi registrado aí venda de bolsas? A tesoureira, pastor, foi porque nós vendemos mesmo. As irmãs compraram. Então é importante, o que passou pelo caixa tem que ser registrado. Porque alguém lá na frente pode perguntar. Se alguém disser, se eu comprei umas bolsas, a federação ou a SAPA, e não está registrado, né? Exatamente. Vai ficar com aquele dúvida. Para onde foi esse dinheiro? Exatamente. Então, por isso, irmãs, tem que ser tudo documentado, tudo preto no branco, para que as irmãs, quem lê o seu caixa, quem for fazer análise, compreenda o que foi feito, não é? O histórico deve ser sucinto, mas que esteja bem entendido. No caso, por exemplo, né, Quitéria, no caso da Confederação Nacional, por exemplo, se vocês pegarem
a estatística, vocês vão ver que no quadriênio deu para mais de 30 milhões de reais de entrada. Mas, olha, não tem isso. E nós, quando falamos nas palestras, nós dizemos, irmãos, esses valores de missões que foram enviados de assistência social, que estão dentro da estatística, não entraram na Confederação Nacional. Então, não passou por nós essa movimentação, entende? Então, o que entrou, nós falamos, registramos, mas o que passou por fora, todas as 60 mil sócias enviaram oferta por sua conta para missionário A, B, C, o amigo da família, o irmãozinho que estava precisando de feira básica, um remédio, não passou por nós, então nós não vamos registrar no caixa, mas vamos comentar na estatística, né? Então vocês, assim, tenham cuidado com isso, não vão registrar valores que não entraram no caixa da SAF, tá certo? Só quem entrou, registro de entrada, registro de saída quando sair. Exatamente, Ana, é isso mesmo. Tem uma pergunta aqui no chat. A conta sendo conjunta com a presidente, ela pode sacar o dinheiro todas as vezes que ela achar necessário, ou ela deve falar com a tesoureira para fazer o repasse mediante o comprovante das despesas? Bem, o saque nem sempre ele vai acontecer para aquela despesa, né? No caso aí das sociedades da sinodal e da federação, né? Porque muitas vezes a presidente precisou comprar alguma coisa e ela precisa do dinheiro antes, né? Então, o que é que acontece? A conta é conjunta. Existe a conta solidária e a conta não solidária. De preferência, deveria ser não solidária. Apenas as duas, né, sacarem conjuntamente. Mas, devido a cada federação, né, vai se adequar aí à sua realidade. Antigamente, o que é que acontecia? Para sacar, elas teriam que ir no caixa, as duas. Com o cartão, isso facilita. Agora, é necessário que isso seja uma coisa muito assim, né, entre as duas, aquela coisa de uma confiança extrema. Né? Historicamente, Quitéria, historicamente, o cartão deve ficar com a tesoureira, né, Quitéria? Nesse caso de cartão, atualmente. É o correto. Facilita. Agora, ela só vai sacar de acordo da presidente. Diz, olha, eu vou precisar sacar R$ 300 porque houve uma despesa tal e nós temos que entregar. Então, elas conversam entre si. Agora, o correto é o cartão ficar com a tesoureira, né, Quitéria? Isso, aí a conta... ela se precisar. Aí o que é que a gente tem aqui, né, orientado? A conta seja solidária, porque se for não solidária, nem tem cartão. Sei. Então, a conta solidária, ela vem... E hoje, com a questão do aplicativo bancário, isso veio também ajudar muito, porque tanto a presidente como a tesoureira, elas podem ter o acesso à conta. Então, isso é uma coisa muito boa, porque há uma transparência. Tesoureira e presidente tem que estar sempre bem, né, conversando bastante sobre isso, as duas, uma relação de uma confiança, né, bem estreita. Exatamente. Porque, veja, com o aplicativo, a presidente está querendo fazer um pagamento, uma coisa imediata, a tesoureira está viajando, uma hipótese. Ela pode fazer, porque ela também tem a senha, porque as duas vão no banco abrir a conta. É uma senha só. Então, isso é uma relação de uma parceria que eu vejo assim muito grande, inclusive no nosso meio, né, como mulheres cristãs, não é, Ana? Então, exatamente. Esse cuidado deve ter, porque quando vier o extrato, irmãs, vai estar lá tudo discriminado. As entradas e os saques que foram, os depósitos, transferências e os saques que foram feitos.
Então, a tesoureira vai, né? Agora, o que é que acontece? É importante que a presidente fez uma despesa, mande a nota imediatamente para a tesoureira, porque isso às vezes fica o mês todo. Acontece isso, não sei aí na região, né? Nas sinodades e federações. Mas às vezes vai mandar no mês seguinte, não é? Com atraso, não tira cópia, ou apaga. Então, mães, é uma coisa assim que, ao meu ver, de muita responsabilidade, porque a gente está lidando com um dinheiro que não é nosso. O dinheiro foi entregue para o trabalho, não é da tesoureira, não é da diretoria, não é da presidente, é para o trabalho. Então, por isso, essa preocupação, desse zelo, desse cuidado, da gente. Imagine você, uma igreja onde não tenha umas finanças organizadas, onde o tesoureiro não fecha relatório, né? Não informa balanceio, não faz os balanceios, não registra tudo como acontece. Vai ser um problema mais tarde. A nossa sociedade, eu acho que ela já vem de tantos anos, não é, Ana, trabalhando dessa forma, que eu creio que hoje as irmãs estão muito, né? Eu recebi, Ana, balancetes lindos agora nos congressos das bienais. Elas mandando lindos, primor, elas apresentando tudo direitinho. Às vezes tem uma dúvida com referência a essas ofertas que as irmãs perguntaram, oferta missionária, porque a federação fez uma campanha para comprar Bíblias, por exemplo, ou para mandar para missionários, né, ofertas, e não passou pela tesouraria. Então, você não vai escriturar. Só vai escriturar aquilo que passou pelo seu caixa, aquilo que você recebeu. Por isso a conta é tão importante, não é, Ana? Porque vai registrar tudo lá na conta. E você vai acompanhar direitinho os saques que foram feitos. Até aconteceu numa sinodal que houve como é que chama? Hacker, né, invadiu e o dinheiro sumiu. Ela foi lá no banco e o banco restituiu a conta, né? Aqueles sacos fraudulentos que houve lá. Mas imagine se ela não tivesse tudo em casa, tudo direitinho, discriminado, né? Numa dúvida. Então, isso é importante que a gente terminou o mês, já imprime seu extrato. Não deixe para tirar o extrato daqui a 2, 3 meses. Não. Por exemplo, aqui já terminou, já estamos em outubro. Eu já estou com o extrato do mês de setembro. Porque eu já vou olhar o que é que tem, não é, Ana, que não passou. Então, é por isso que a tesoureira, irmãs, isso é um acompanhamento, não vamos dizer diário, mas você tem que sempre estar ali, dando uma olhadinha. Se é no livro, se fez um rascunho, como a Ana falou, anote tudo direitinho, uma máquina calculadora de lado para fazer sua soma, para a gente não ter erros. Então, enfim, então, assim, pode ficar para as duas, como falei aqui, né? Como a Ana também ressaltou, porque a tesoureira vai precisar movimentar a conta. Então, ela não vai toda vez ter que ir lá no banco com a presidente, não. Já tem o cartão e até o aplicativo que pode baixar no seu celular. Eu pessoalmente, como presidente, se fosse eu não queria. Eu queria que a tesoureira, olha, Quitéria, passa aí para minha conta, tantos reais, que eu vou fazer uma viagem, adiantamento, digamos assim. Eu tenho muito cuidado com isso, muito zelo e muito medo. Então, eu prefiro que a tesoureira assuma, embora a gente possa também, relembrando, eu e Quitéria não temos cartão, não temos aplicativo, não temos talão de cheque. Poderíamos ter tudo isso, mas nós não temos. Pedimos para não ter, né? Justamente para poder dormir à noite, dormir tranquila, né? Então, questão de dinheiro é uma questão muito fina, muito delicada. Então, eu pessoalmente, deixo a tesoureira, se eu fosse presidente da federação ou de SAF Sinodal, deixa a tesoureira movimentar. Eu vou ficar só de olho no aplicativo para ver o extrato, para acompanhar com ela, né, Quitéria? Eu preferia isso, Verdade. mas não estou discordando de sua posição, não, tá? É num caso extremo, não é que a presidente precisa fazer uma despesa e a tesoureira, no caso de uma federação sinodal, e a tesoureira não está presente, por exemplo, né? Essa acho que é essa pergunta. Então, ela pode, se ela tiver acesso, pode passar a documentação. Agora, o que eu não concordo também
por exemplo, a presidente pedir dinheiro, no caso da federação, né, Ana? Federação Sinodal. Ah, eu vou fazer. Ou seja, para poder você pedir, você tem que ter a despesa já, né? Eu, como presidente sinodal, eu faço uma despesa, né? Porque às vezes tenho condição de fazer aquela despesa, são despesas pequenas, e aí eu mando a nota e ela vai para pagar, né? Agora, nem sempre a tesoureira de uma federação sinodal ela pode fazer todas as despesas, não é? Porque às vezes a presidente está um congresso, a presidente precisa comprar alguma coisa, alguém da diretoria, não é verdade? Nem sempre a tesoureira está podendo comprar tudo. Aí ela pode comprar e manda nota. Isso é uma relação, né? Também que hoje acontece muito, eu acredito. Agora, pedir adiantamento, como eu já soube, né? A gente às vezes tem conhecimento, não é, Ana? A nacional é diferente, mas uma sinodal, uma federação, até a nossa pede adiantamento e aí demora e não vem. Pode acontecer de ter adiantamento? Pode. Hoje tem até um formulário, né? Para você fazer. Mas eu acho que não é aconselhável para sinodal, federação e SAF. Não Você tem a precisa. despesa, né, Ana? Solicita, olha, minha irmã, manda É. e-mail. E é importante que seja registrado pelo e-mail, não manda pelo WhatsApp. E-mail, irmã, eu gostaria que, né, que você fizesse, efetuasse esse pagamento. A conta está aí do fornecedor. Então, tudo isso deve ser feito por e-mail. Porque o WhatsApp ela paga. Inclusive, eu mesma, quando as irmãs mandam o comprovante, eu peço para mandar para o e-mail do encontro, para o e-mail da tesouraria, porque lá fica registrado, né? O WhatsApp ele apaga, então é fácil mandar pelo WhatsApp, mas é melhor e mais importante, mais garantido pelo e-mail, porque fica documentado lá há anos, né? Sério. Então, né, Ana, pode acontecer uma despesa aí bem rápida, necessária, que a presidente precisou fazer, a tesoureira não pôde executar, ela pode, né, fazer e mandar a documentação. E pode pagar também com o seu dinheiro, se tiver condições, e receber amanhã, né? Sério. Ana Lúcia deixou aqui no chat como sugestão que poderia inserir no site da tesouraria, né, o modelo da planilha em Excel. Se é possível colocar esse modelo Eu em acho que planilha nós em já Excel. temos lá. A Luciana colocou Tem. todo esse material da planilha. Agora, às vezes, para a pessoa baixar, é mais difícil, né? Às vezes vem, eu não sei qual é como é que está lá, se é em PDF ou se é em PNG. E posso ver com a Luciana também como é que está lá. Mas já está a nossa documentação todinha, está lá no site. Eu não sei esses slides da oficina, mas tem muita coisa lá no site. Então, irmãs, O, essa questão de pagamento, né, Ana, é uma coisa assim muito delicada que a gente tem que ter muito cuidado, tá certo? Tem que ter muito cuidado, verificar direitinho, não é? E até mesmo quando for fazer o pagamento para uma conta, eu quando vou fazer, eu leio várias vezes para olhar se a conta está correta, né? Porque se a gente manda um pagamento para uma conta, né, de outra pessoa, é complicado, então, tem que ter todo esse cuidado aí de transferência bancária, temos que ter esse cuidado, viu? A questão com o Pix também, a nossa presidente não se sente muito, se realmente e a gente não tem feito Pix para nossas contas, muita gente tem perguntado, não é, Ana? E a gente tem falado sobre isso, que nós não temos Pix. certo. Irmãs, tem mais alguma dúvida? Eu olhei por aqui, não vi mais nenhuma. Você viu, Ana? Alguma pergunta a mais? Não, Não, né? não, querida, não, não. Eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Sim, querida. Pode. Boa noite, não sei se já é boa noite, bom final de tarde. Em primeiro lugar, queria dizer que é uma alegria estar tendo essa formação, é a minha primeira formação, é o meu primeiro ano como tesoureira da SAF, então, assim, eu tenho muitas dúvidas mesmo. Eu queria saber se existe algum outro canal de comunicação em que a gente pode conversar, em que a gente pode tirar essas dúvidas. Eu não sabia nem que a gente tinha um site da tesouraria.
Então, a maioria das informações que eu estou coletando aqui, estou coletando pela primeira vez, né? Então, as dúvidas são muitas. Fiquei dependendo muito do que me foi passado do ano passado, né? Da outra tesoureira. Então, assim, eu queria saber se existe alguma outra forma de comunicação para a gente estar tirando mais dúvidas. Ana, muita gente manda e-mails para mim também perguntando. Temos e-mail, temos o WhatsApp, o site é da Confederação Nacional, não é? E lá tem as várias áreas do trabalho, né? Isso, Ana, da tesouraria, né? Então, lá tem todos esses contatos do WhatsApp, dos e-mails. Deve ter o e-mail da gente lá, o telefone também, eu não sei. Elidiane, veja só, você é nova na SAF, não, né? Elidiane, está me ouvindo? Ela está com um problema na A internet. internet dela Eu está lá. considero que sim. Veja, Estou querida, veja ouvindo, vocês só. não É, conseguem as ouvir? SAFs, as SAFs, elas têm a Oi? federação. As SAFs têm uma federação a qual elas pertencem. Na federação tem uma tesoureira, ela tem autorização e ela tem condição de orientar as tesoureiras da SAF. Na Sinodal tem tesoureira, elas têm condição de orientar as tesoureiras das federações. E a Quitéria é da Confederação Nacional, ela já orienta as 86 tesoureiras das 86 confederações. Então Entendi. você tem apoio da sua presidente da SAF, tem apoio da sua diretoria, tem apoio do pastor, tem apoio do conselho e apoio da federação. Agora, se você quer, que é uma pesquisadora, quer aprender, que eu acho que está certo, no site da SAF, está escrito aí, olha, no bate-papo. Tem lá uma pastinha com o nome Tesouraria, aí você vai lá, tem muita coisa boa Uhum. para você pesquisar. Lá deve ter o contato também das federações, então, para entrar em contato. Não, não tem. Qual é a sua cidade que Eu sou de você Samambaia, no Distrito Federal. aí quem é a sinodal? Você sabe dizer se é Maria Elza a presidente, É se a é Eu Sinodal não sei. Taguatinga, Ana. Magali, É a Sinodal Taguatinga, com a Marta. Taguatinga, Marta? Olha, Isso. se você olhar aí no site, a E, Sa- Martinha, Marta é a sua e presidente Samambaia é sinodal, Federação Distrito Federal. A Distrito presidente está Federal, aqui né? também na plataforma, a presidente da federação, a Marta Helena. Pronto, Marta Helena é a sua referência, fora a sua presidente da SAF. Marta Helena é a sua referência como presidente Ótimo. da federação, viu, linda? Você não está Obrigada. sozinha, não, viu? Não está É esse o sozinha, não. sentimento mesmo que eu estou compartilhando. Eu estava me sentindo muito Não, muito sozinha e com bem, fez muita muito bem. responsabilidade. Maravilha, maravilha. Martinha, coloca aí a da federação, o WhatsApp para você, para que ela possa entrar em contato com você, minha princesa. E outra, viu, Elidiane? Nós temos grupo de WhatsApp. A Quitéria, nós temos, a Confederação Nacional tem 10 grandes grupos de WhatsApp, que é a presidente da Sinodal, das presidentes e as tesoureiras. Aí, qual é a orientação? As tesoureiras das sinodais têm um grupo de WhatsApp com as tesoureiras das federações. E a das federações tem que ter um grupo com as das SAFs. Aí Ah, que você vai legal. ficar ligada a um grupo de tesoureira, Ah, que que é o ótimo. grupo da sua federação, viu, linda? Ah, Aí a presidente dela, por gentileza, minha irmã, coloque aí do grupo no bate-papo para que ela possa saber quem é você, não é? Se a tesoureira da federação também estiver, coloque também aí, né, Joana? Isso, obrigada. e essa prática na Sinodal já existe, tem o grupo das tesoureiras, tem grupo das secretárias, tá certo? Edilene, Vou a saber. Marta Helena Obrigada. está aí junto com você, viu? Ela vai Tá passar aí para bom. você qualquer contato, Obrigada. tá bom, querida? Sim. Então, tem mais alguma pergunta, meus amores? Então, a Marta Helena, não foi a Ana que colocou ali. Nós vamos chegando já mais para o final.
Eu vou passar a palavra para a Ana, para ela fazer as considerações finais. Ela estava aqui na plataforma desde cedo, acompanhou toda a palestra. Então, gostaria que você fizesse suas considerações finais, Ana. Depois a gente agradece a Quitéria. Eu já falei tanto, minha princesinha, mas olha, Sim. irmãs, eu fico muito feliz por essa oportunidade. Esse trabalho faz parte de um sonho, né, de toda a nossa diretoria e também das secretárias, de colocar mais perto de vocês os temas e desenvolver num lugar como esse perguntas, respostas, né, as coisas assim bem destacadas para vocês entenderem o assunto. Creio no Senhor Jesus que as irmãs, depois que Tere inaugurou esse tempo, as outras irmãs da nossa diretoria e também da secretária, que são 8 secretarias, vão também querer fazer isso, né, Joana? E abrir espaço. Acredito que Então, sim. eu quero agradecer a nossa vice-presidente da Nacional para a região Centro-Oeste, por ela ter atendido ao desejo de todas vocês aí que pediram esse treinamento, não é? Nós sabemos que ele vai ganhar espaço. Olha aí, o caso de Lidiane aí, de Lidiane, mostra-nos, né? Nos mostra que nós estamos na linha certa. Devemos chegar perto das SAFs, né? E essa plataforma tem 1000 lugares. Eu já desafiei Leila, desafiei Alessandra, Noaci, todas as irmãs a promoverem um trabalho como esse. Nós estamos sempre aqui ao lado de você. Então, louvado seja Deus em primeiro lugar. A gratidão à nossa vice-presidente Joaninha, a gratidão à nossa Quitéria, que se esmerou com tanta simplicidade, elucidou um tema tão difícil, que não é difícil, mas colocando o coração, Deus vai na nossa frente, né? Parabéns a vocês todos, obrigada aos queridos que estão na plataforma, parabéns a vocês. E olhando para a Lidiane, eu quero assim dizer, vocês têm futuro a nossa SAF, não é não, Maria Elza? Olha que carinha linda, não é? Tem futuro a nossa SAF, só em olhar para você. Deus seja louvado na vida da mulher presbiteriana que se dedica a servir a Jesus na SAF. Obrigada, queridos. Encerrando, e assim nós encerramos. Obrigada, Ana. Amém. Tchauzinho para ficar gravado. Obrigada, irmã, pela paciência. Abençoe, queridas. A todas. Parabéns. Deus abençoe. Boa tarde. Quer dizer, boa noite.